A visão geral é a explicação do porquê que a sua promessa ela é possível. E eu quero falar com você dentro desta aula sobre algo muito importante. E quero que você preste bastante atenção. Porque enquanto o seu gancho, ou seja, a sua promessa, ela pode ser uma frase, no caso do meu gancho, da minha promessa, perca o medo de falar em público em menos de 40 minutos, sendo capaz de gravar vídeos e fazer lives através de uma sessão de hipnose. Aliás, eu nem falo hipnose, né? Na verdade, eu deixo assim meio a pessoa fica meio curiosa para saber como que ela pode fazer, como que ela pode perder o medo de falar em público 40 minutos e como é que ela pode ser capaz de gravar vídeos e gerar lives. Uma pessoa que às vezes tem 5 anos, 10 anos, que está aprisionada pela vergonha, pela culpa, pelo medo, que não consegue falar em público, ela fica curiosa em entender como é que eu posso, em 40 minutos, ajudar ela a quebrar esse medo. E é possível, claro que é possível. Eu já fiz várias pessoas perderem o medo, inclusive eu sou a primeira pessoa que, o meu avatar transformado, foi a primeira pessoa que experimentou o poder, a força e a eficácia desse método. Você deve ter visto a minha história, eu não conseguia falar em público, tinha medo de falar em público por causa de um trauma que eu tive aos 9 anos, estar diante de um pessoal na escola, ser ridicularizado, e esse trauma se instalou e me impedindo que eu falasse em público. E através de sessões de hipnose, eu fui libertado desse trauma, porque esse trauma estava no meu subconsciente, e depois eu fui estudar, fui me formar, me virei hipnólogo, e tenho ajudado várias e várias pessoas. Esse aqui eu estou falando para você é um exemplo empírico, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Só quero que você entenda isso. Essa é a minha promessa, certo? Então, minha promessa é uma frase só. Perca o medo de falar em público em 40 minutos ou menos, sendo capaz de gravar vídeos e fazer lives. Bom, se o gancho, você pode fazer uma promessa, uma promessa em uma frase só, se o gancho a sua promessa, você pode fazer uma frase só, aqui na visão geral você vai usar uma breve descrição. Você fez o gancho, você fez a promessa, agora é hora de você descrever, de você falar, de você mostrar para a pessoa que é possível ela alcançar aquilo. Como eu falei nas aulas anteriores, quando você faz uma boa promessa, e a promessa ela tá bem feita, surge na pessoa uma questão, surge na pessoa uma pergunta, e a pergunta é: isso é bom demais para ser verdade? Ou será que é possível? Será que eu consigo? E aí, na visão geral, você mostra para ela, você responde para ela que sim, isso é possível, que sim, isso é bom demais para ser verdade, mas é verdade. Como é que você faz isso? Você faz isso com uma pequena explicação por meio de dados estatísticos, ou você dá um exemplo empírico. O que é um exemplo empírico? Empírico é um fato que se apoia somente na sua experiência vivida, aquilo que você viveu, na observação de coisas, não em teorias e métodos científicos, como eu acabei de falar para você sobre a minha história. Eu te dei um exemplo empírico. Né? Hoje eu sou hipnólogo e ajudo pessoas a saírem do medo de falar em público, porque eu já ajudei muitas pessoas, inclusive eu fui o primeiro a ser ajudado por essa técnica. Mas eu quero aqui trazer para você também um exemplo dado pelo próprio Érico Rocha, quando ele estava ensinando sobre essa técnica. E o exemplo que ele traz, eu vou trazer exatamente o mesmo exemplo, ele fala o seguinte, ele fala, imagine que o seu nicho seja culinária, por exemplo, e que você é uma pessoa que ensina receitas práticas, que vai fazer com que a pessoa que vai te ouvir, ela não tenha necessidade de comer na rua todo dia. E você vai fazer com que ela economize tempo e dinheiro. E como é que seria a sua mensagem se você fosse essa pessoa? Se você fosse essa pessoa que ensina culinária, ajudando as pessoas a economizar tempo e dinheiro, como seria a sua mensagem? Bom, você poderia falar o seguinte, ó, prepare o seu almoço da semana usando menos de R$ 15 por dia e gastando menos de 10 minutos para cozinhar. Atualmente isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu faço isso todos os dias e já ensinei mais de 50 pessoas a fazerem. Você percebe? Isso aqui não é necessariamente um argumento lógico, mas é um argumento empírico, que você está dizendo para a pessoa que você teve resultados, que você fez outras 50 pessoas também terem o mesmo resultado. Esse tipo de exemplo aqui,
esses argumentos empíricos, ele é baseado na experiência. E é uma boa visão geral para você dar e fazer com que o seu gancho ele tenha um respaldo. O argumento lógico, você vai usar estatísticas, vai usar dados científicos. Tem que ser breve, tem que ser rápido. Eu pessoalmente gosto mais de trazer o argumento empírico, mas cada pessoa tem o seu gosto. Tem pessoas que gostam mais de trazer números, trazer estatísticas. O fato é que quando você traz esse argumento, seja ele empírico ou seja um argumento teórico, científico, a pessoa ela tem que terminar de ouvir você e baixar as barreiras que ela estava tendo quando ela pensava. Isso é bom demais para ser verdade. Porque o seu objetivo, na visão geral, é você conseguir com que a pessoa ela pare de ficar ouvindo aquela voz interna e ela começa a dizer, ok, eu estou escutando. Ou seja, você pegou a atenção dela lá no gancho, lá na promessa, mas aí quando você termina de fazer a promessa, aquela vozinha interna começa a dizer, isso é bom demais para ser verdade. Agora, na visão geral, você mostra para ela que sim, é possível. Sim, você já fez e viu outras pessoas fazerem e ela também pode conquistar aquilo que você está prometendo para ela. Agora, eu quero que você entenda uma coisa antes de nós passarmos para a próxima aula. Isso é muito, muito importante. Quando você faz esse argumento por meio de uma explicação lógica ou empírica, através dessa visão geral, a pessoa ela precisa se desarmar, ela precisa estar convencida de que é possível, ok? E aí, como é que você faz isso? Como que você faz isso depois que você traz ali os seus argumentos e a sua visão geral? Bom, a pessoa agora está fisgada. Você fisgou a atenção dela através do gancho, ou seja, a sua promessa, certo? Você mostrou que é possível através da sua visão geral. Mas agora, antes de você começar a falar, entregar o seu conteúdo e fazer a sua oferta, você não pode entrar direto assim, depois que você fez a promessa, deu a visão geral, você não pode entrar direto no seu conteúdo e já entrar direto na oferta. Por quê? Porque você precisa criar agora uma conexão emocional com ela. Você precisa mostrar para ela que você tem autoridade naquilo que você está falando. E também você precisa mostrar para ela que o teu método terapêutico ele não apareceu do nada. Ele tem uma origem. Ele tem uma origem. Ele tem uma base. E como é que você faz isso? Como é que você mostra a procedência do teu método? Como é que você mostra a sua autoridade? E como é que você cria uma conexão com essa pessoa? Você faz isso através do terceiro ingrediente, que vai ser o tema da nossa próxima aula, através de histórias. Eu vou te ensinar a ser um bom contador de histórias, e esse é o terceiro elemento. Olha bem, no final dessas aulas, você vai ter os 7 elementos. E como num quebra-cabeça, você vai pegar todas as peças e vai juntar as peças. E tudo vai fazer sentido para você. De repente, agora você está escutando e algumas coisas parecem meio confusas, mas tenha calma, acalma sua mente, continua aqui comigo e eu te prometo, lá no finalzinho, tudo vai fazer sentido, ok? Mas vamos agora para a aula de história. Que coisa, hein?